Vamos lá. 1 Reis 18:5. Diz assim, ó: No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante, entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. De quem que o livro está falando aqui? Ele está falando do rei Ezequias. Ezequias ele reinou de 716 a 687 a.C. E aqui ele diz que não houve rei semelhante a ele nem depois. Correto? Está aqui no texto. Que fala que depois dele não houve quem fosse semelhante e nem depois. Porém, você vai em 2 Reis, no mesmo livro, tá? Quer dizer, no segundo livro de Reis, o capítulo 23, verso 25 diz assim: E antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro tal. Aqui já está falando de Josias. Josias ele é posterior a Ezequias, que é de 640 a 609. E diz que não houve antes dele outro igual. Mas aí eu te pergunto, será que ele esqueceu de Ezequias? É uma contradição ou é apenas uma expressão comum da linguagem semita? Aqui o escritor apenas está exaltando os reis. Você não deve levar isso como literal. Entendeu, pessoal? Ficou claro agora? Agora vamos para 1 Crônicas 28, né, que vai falar: E pôs-se o rei Davi em pé e disse: Ouve-me, irmãos meus, e povo meu, em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito preparo para edificar. Porém Deus me disse: Não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. Verso 4: O Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel. E aqui é Salomão falando de Davi, né? Porque a Judá escolheu por soberano, e a casa de meu pai na casa de Judá, e entre os filhos de meu pai se agradou de mim para me fazer reinar sobre... Não, aqui é Davi mesmo. Aí eu te pergunto, será que Davi achava que ele ia viver eternamente? Né? Para que eternamente fosse rei sobre Israel. Não, pessoal. Esse eternamente aqui é um contexto enquanto ele vivesse. Não que é eternamente como vocês pensam. Correto? Se literalizar como muitos gostam, né? Você vê que não combina, não tem sentido. Ele não achava, ele sabia que um dia ele ia morrer. Uma coisa que devo lembrá-los também é que a Torá, às vezes, ela é condicional, tá, pessoal? Tanto para abençoar quanto para punir. Eu vou dar exemplos aqui, ó. Para abençoar. A Torá ela é condicional também para abençoar. Por exemplo, 1 Reis 8:25, é Salomão que está fazendo uma oração. Ó. Ele diz assim: Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, guarda teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste, dizendo: Não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o seu caminho, para andarem diante de mim como tu andaste diante de mim. Aqui temos, pessoal, uma clara alusão de condição. Isso é uma condição. Não tem lógica Deus continuar abençoando o povo se vir uma geração perversa. Esse povo ele vai responder pelos seus erros. Então é justamente por isso que Zorobabel também não prosperou. Por quê? Depois de Zorobabel, o povo não obedeceu. Por isso que não houve continuidade. Por isso que Zorobabel não chegou a ter uma coroa e não chegou a dar prosperidade. Porque você vê que a maldição a Jeconias ela foi quebrada. Zorobabel teve livre acesso. Deus exaltou muito a Zorobabel. Só que não prosperou depois o povo. Por quê? Porque o povo começou a desobedecer. Agora um exemplo para punir. Até a punição, pessoal, então, uma profecia punindo o povo, ela também pode ser quebrada de acordo com o comportamento do povo. Vou dar um exemplo bíblico aqui. Ó. Miqueias 3. Miqueias 3, verso 11, diz assim: Os seus chefes dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse. E os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor dizendo: Não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa como os altos de um bosque. O Miqueias, ele profetizou entre 750 e 697 antes da Era Comum, ou seja, no século 8.
E o sul não caiu. Você vê que isso aqui é uma profecia contra o sul. Aí Miqueias, ele foi um falso profeta porque ele falou e não aconteceu? Não. Sabe o que aconteceu? O povo mudou o comportamento. Por isso que o sul não caiu naquela época de Miqueias. Ó. Eu vou provar com o próprio texto de Jeremias. Ó. Jeremias 26 vai falar assim. Ó. Jeremias 26, verso 17, diz assim: Também se levantaram alguns homens entre os anciãos da terra e falaram a toda a congregação do povo, dizendo: Miqueias, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: Assim disse o Senhor dos Exércitos. Aqui ele está repetindo o oráculo que eu citei. Ó. Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa como os altos de um bosque. Aqui Jeremias está citando Miqueias. Jeremias é posterior a Miqueias. Aí ele vai indagar aqui no verso 19. Mataram-no porventura Ezequias, rei de Judá, e todo o Judá? Antes não temeu ao Senhor e não implorou o favor do Senhor? E o Senhor não se arrependeu do mal que falara contra eles? Nós fazemos um grande mal às nossas almas. Aqui arrepender, pessoal, no sentido de quê? De voltar atrás, né, no sentido de quê? Não de arrependimento, olha como eu me arrependo de ter falado aquilo, não. É de sim de ter compaixão. Que ele fez uma profecia aqui, com Miqueias, no século 8, que o sul ia cair. Só que o sul não caiu por quê? Porque o rei Ezequias, né, se arrependeu e convenceu o povo a se arrepender. Então Deus mudou a sorte deles. Então Deus pode mudar a sorte tanto para o bem quanto para o mal. Porque essas profecias, algumas profecias são condicionais. Aqui vemos claramente no livro de Jeremias, que data aproximadamente de 605 a.C., aqui ele diz claramente que Deus mudou a sorte deles, porque se arrependeram, e por isso o não havia caído naquela época. Mesmo tendo uma profecia, ela está em condição, e o Eterno pode mudar a sorte, tanto para favorecer ou castigar, dependendo, é claro, da profecia, tá, pessoal? Ó, outro ponto aqui, ó, esse livro é o Eclesiástico, ele é escrito no século II a.C., Aqui ele diz assim, ó, Salomão reinou num tempo de paz e Deus concedeu-lhe o repouso ao redor a fim de que levantasse uma casa para seu nome e preparasse um santuário para a eternidade. Ó, se você for literalizar isso, você vai ver que não tem sentido. O templo de Salomão ele foi destruído. Você entendeu? Isso aqui é comum na linguagem semita, tá, pessoal? Agora a gente vai trabalhar as questões depois de Zorobabel e depois do exílio babilônico. Aqui a gente encerra, agora a gente vai partir para o período interbíblico até chegar ao Novo Testamento, tá? Dessas profecias aqui nacionais, que não se encerram em Zorobabel.